Sejam todos mais uma vez bem-vindos à terceira aula de programação web. Estamos aqui, desta vez, vamos falar acerca de elementos HTML. Como nós prometemos que vamos dar mais elementos onde tu vais poder aprender a colocar mais conteúdos no seu site. Então, como nós daquela vez criamos uma pasta curso de programação web, desta vez já não precisamos criar mais pastas. O que é que nós vamos fazer? Apenas vamos abrir o Visual Studio normalmente. Não precisamos também carregar a pasta para lá, porque a pasta já está carregada no Visual Studio Code. Então, aqui nós encontramos aquele primeiro site que nós criamos na segunda aula. Então, nós podemos ignorar a ele, clicando aí onde vem escrito X. Agora, o que é que nós queremos fazer? Queremos criar um novo site, tirar este welcome, aqui onde vem escrito Explorer, porque é lá onde está guardada a nossa pasta. Então, encontramos aqui a nossa pasta e o nosso documento que nós criamos daquela vez. Mas desta vez vamos criar um novo documento. Então, esse novo documento nós vamos escrever elementos.html. Como de sempre, quando estamos a criar um documento HTML, a terminologia é de ponto .html. Então, já estamos aqui. Vamos shift, ponto de exclamação. Depois de ter feito isso, podemos consultar a nossa pasta que nós criamos, que é esta, elementos. Então, vamos abrir a ele, o nosso documento, elementos HTML. Temos que saber o que é um elemento HTML. Como vocês estavam a ver na aula passada, nós estávamos a ver aí vários elementos. Eu estava a explicar o que é header, o que é nave, o que é body, o que é aquilo e tudo mais. Em HTML, usa-se elementos para tu poderes colocar conteúdo lá dentro. Então, todos os códigos de HTML são chamados de elementos. Então, para nesse caso, nós temos aqui um elemento chamado parágrafo. Então, este elemento parágrafo, todos os elementos HTML são compostos por tags. O que é tags? Tags são rótulas, etiqueta. É como no hospital. Quando você vai para o hospital, existe por cima da porta, tem uma etiqueta colocada lá, escrito enfermagem ou escrito farmácia. Então, você vai saber que aqui é na farmácia para comprar medicamentos. Então, como você pode ver aqui, temos elementos que é composto por etiquetas. Neste caso, esse elemento é o elemento parágrafo. Então, em HTML existe início de etiqueta, que é início de tag. Então, por exemplo, assim como nós podemos ver, para nós começarmos uma tag, começamos com este símbolo menor. Depois colocamos o nome do elemento e fechamos. Então, quando nós colocamos isto apenas, isso quer dizer que nós começamos com o elemento, mas ainda não fechamos. Então, é necessário fechar. Então, colocamos isto e assim já temos um elemento. Então, esse elemento chama-se parágrafo. Então, aqui nós podemos escrever aquilo que nós desejamos como sendo parágrafo. É como quando você escreve mesmo no caderno, a nova linha parágrafo. Então, você escreve ali. Por isso que HTML é linguagem de marcação. Então, tem início de tag e tem fim de tag. Mas em HTML existem elementos que são chamados elementos vazios. Esses elementos vazios são muito estranhos. Eles ficam desta maneira. Elementos que aparecem desta maneira são chamados de elementos vazios. Por quê? Porque por ele mesmo abre e fecha. Quer dizer, não tem o amigo. Veja só como está aqui. Por exemplo, o nosso parágrafo. Ele começa e termina. Ok? Então, nós colocamos o conteúdo dentro mesmo de duas etiquetas. Enquanto aqui não. Aqui não temos como colocar aí o conteúdo para ser mostrado ao nosso usuário. Então, esse tipo de elementos chamam-se elementos vazios. Temos aí o line break, temos o link, temos vários elementos que são chamados de elementos vazios. Então, eles ficam desta maneira. Temos aqui também image, que é imagem, são chamados de elementos vazios.
Ok? Então, para você saber que o elemento é vazio, é só olhar que ele termina com a barra inclinada. Enquanto que este aqui é ao contrário. Tem início de tag, tem o fecho de tags. Então, já sabemos o que é elemento. Agora vamos passar a conhecer cada elemento, qual é a sua função. Primeiro, nós vamos encontrar aquilo que se chama de título, ok? Ou header. Por exemplo, este aqui. Então, temos aqui H1, temos H2, temos H3, H4, temos H5, e temos H6. Então, esse aqui é um elemento. Então, esse elemento varia. Este elemento H é usado para criar título no seu site. Imaginemos que você quer dar um conteúdo e vamos escrever aqui. Título, ok? Então, vou copiar todo ele. Vamos escrever aí. Título, tudo mais, título. Então, vamos guardar. Vamos abrir o nosso documento. Se você for a verificar, os títulos têm tamanhos diferentes, dependendo do número do título. É que parte de H1 até H2. Quanto o H for mais maior, o título será o texto, o tamanho do texto também será menor. Quanto o número do H for menor, o tamanho do texto será maior. Então, este H1, o tamanho é maior que de H6. Até o H6 é ainda mais menor. Agora, a recomendação que eu quero vos dar quando vocês estão a criar o vosso site, por exemplo, vamos dar aqui. Por exemplo, vocês querem dar título à vossa marca. Eu vos recomendo que sempre usem H2. H2 é uma perfeição. É uma boa recomendação. Então, o H2 é o título mais adequado para você dar títulos aos seus conteúdos. Não que os outros títulos não servem. Isso já vai depender de ti. Você também já aprendeu muito na escola para que serve o título. Mas o tamanho mais recomendado é H2. Não que os outros não tenham utilidade. Claro que tem utilidade. Então, esses elementos de H servem para dar título ao seu conteúdo quando você está aí a criar o seu site. Outro elemento é este elemento que eu acabei de colocar, este aqui, BR. Esse elemento chama-se quebra de linha. Quebra de linha serve para o quê? Como está a dizer, dá espaço entre um elemento e o outro elemento que está em cima. Por exemplo, temos aí, deixa eu colocar aqui o outro título, H2, que vai aparecer depois de Educação MZ. Escrever aqui curso, temos aí H2, H2. Então, veja que o espaçamento entre Educação MZ e curso está é um espaçamento padrão, ok? É um espaçamento padrão quando você está a criar um site. Mas se você querer, pode colocar, isso já é usando BR. Então, você pode colocar aqui BR. Quanto mais BR você vai colocando, mais espaço entre os elementos haverá. Então, esses são usados exatamente para fazer a quebra de linha. Veja só que há muito espaço entre Educação MZ e curso, quando nós colocamos o nosso BR. Mas vou explicar mais em diante acerca deste BR para tu poderes perceber. E temos este elemento chamado parágrafo. O que é parágrafo? Está bem claro. O parágrafo serve para colocar parágrafos no seu site. Por exemplo, temos aí o título
é curso. Então, qual é a informação que você quer dar sobre esse tipo de curso? Então, neste curso vais aprender, ok? Vais aprender HTML, CSS e JavaScript. Ponto. Então, este elemento P, parágrafo, serve para isto aqui que nós colocamos aqui. Colocamos o título, depois escrevemos aí o nosso parágrafo. Neste curso vais aprender HTML, CSS e JavaScript. Então, o parágrafo também ele é muito usado. Agora, o parágrafo não tem diversificações como o nosso que nós temos aí, o H1. Então, parágrafo. Como eu estava a dizer, que poderia explicar mais acerca do nosso BR. O nosso BR, não que ele só quebra de linha, não só que é usado fora do elemento, mas também é usado dentro do elemento. Por exemplo, vamos escrever aqui poesia, um título com poesia. Então, vamos querer aqui escrever uma poesia com parágrafo. Hoje viajei. Então, em HTML, se por exemplo nós fizermos assim, quebra de linha aqui no Visual Studio, ele não vai se responsabilizar com isso. Por exemplo, vamos colocar aqui quebra de linha. Vamos escrever aqui sempre viajarei. Então, se você for verificar, quando nós escrevemos parágrafo, colocamos aqui hoje viajei, sempre viajarei. Nós organizamos desta maneira, mas o navegador não vai reconhecer isso. Por quê? Porque não usamos quebra de linha de HTML. E veja que o texto está, é só colocar no fim de cada frase o elemento BR. Agora sim, tudo estará bem. Então, aí já não estamos a escrever o poema. Hoje viajei, sempre viajarei. Então, colocamos BR. Isso sempre farei. Então, o elemento BR, ele tem esta função. Além de dar espaçamento entre os elementos, também faz espaçamento entre frases. Vamos também conhecer o elemento chamado link, que é, mas neste caso é âncora. Temos este elemento A, chama-se elemento âncora. Então, o Visual Studio ele é muito bom, eu gosto dele porque quando você clica num elemento, ele já chama todas as funções que você precisa, ok? Então, o elemento âncora, ele fica assim. Isso chama-se elemento âncora. São esse elemento que usas para criar link. Eu posso escrever aqui, site. Então, aqui dentro da abertura de tag, ok? No início de tag, nós vamos dar um espaçamento, escrever href. Então, href quer dizer que é o caminho onde que tu queres que as pessoas cheguem. Por exemplo, eu quero que as pessoas possam fazer o quê? Ir ao meu site. Então, vou colocar o endereço do meu site. O endereço do meu site é educaçãomz.netlify.app. Então, este aqui é o link do meu site. Se a pessoa clicar nesta palavra aqui onde vem escrito site, vai diretamente para este site. Não que isso que eu escrevi aqui, site, é algo padrão. Você pode escrever qualquer coisa que você querer escrever. Se quer escrever imagem, mas você deve dar a entender que quando a pessoa encontrar o link, saiba que para onde é que ele irá. Então, eu estou a escrever aqui site, a indicar a pessoa que vai entrar no meu site, vai saber que quando clicar nesta palavra site, ele irá exatamente no meu site. Então, tu podes fazer isso no seu computador, ativa a Megas e siga esse passo que eu fiz, colocar o elemento âncora e o caminho, o endereço, colocar este aqui de educaçãomz.netlify.app e tu verificarás que irás exatamente no nosso site. Mas isso é preciso que você tenha Megas. Ou, se você quer experimentar da outra forma, além que não seja o nosso site, pode colocar o endereço do Facebook, ok? Se o endereço do Facebook for fb.com, então você escreve aqui Facebook. Ou mesmo aqui você pode colocar o link do seu grupo do WhatsApp. Então você pode experimentar
pode experimentar desta maneira, você vai ver que isso vai funcionar. Então, o elemento link, quando você cria entre eles, veja só que aqui temos o primeiro link, está na primeira linha. O segundo link está na segunda linha, mas os links eles aparecem seguidos. Então, se você querer, pode usar também o elemento quebra de linha, ok? Para tu poderes aí ter aquilo que se chama de organização. Então, temos aí site, Facebook. Então, nós já começamos aí a criar o link. Então, se você quer criar um link no seu site, usa este elemento. Tem um outro elemento que eu acabava de colocar quando nós estávamos a ver a segunda aula, que é chamado HR. HR, esse aqui chama-se Horizontal Rule. Cria uma linha horizontal. Essa linha que você pode ver aqui. Se você querer, pode aumentar o tamanho. Ok? Por exemplo, pode dizer aí a style. Neste caso, queremos aumentar a altura, ok? Então, aumentando a altura, podemos, por exemplo, colocar 3. E aqui nós podemos mudar a altura da linha. Esse é um dos elementos que é usado para você desenhar o seu site e colocar aí na internet. Existe aquilo que se chama de lista. Se nós queremos fazer uma lista, existem dois elementos. Existe o L, ok? E existe o L. Esses são dois elementos que são usados para tu poderes criar a sua lista. Esse UL significa Unordered Lista. Unordered List. Lista não ordenada. Agora, com esses dois elementos, o L, assim como o L, Ordered List, lista ordenada, usa-se com um elemento chamado elemento filho. Ok? Que é li. Então, dentro do elemento UL, assim como OL, nós usamos como filho li. Então, isso sempre é obrigatório. É assim como funciona. Então, por exemplo, se nós queremos criar a primeira lista, vamos dar aqui um título de mangas ou frutos. Ok? Frutos. Então, vamos colocar aqui manga. Vamos colocar aqui pera. Vamos colocar aqui banana. Então, criamos a lista não ordenada. Todos os códigos HTML estão em inglês. Então, é necessário que você também tenha um pouco de domínio da língua inglesa. Então, temos aqui frutos. Estamos a criar uma lista. Então, está aqui manga, pera, banana. Como eu estava a dizer, é uma lista não ordenada. Quer dizer, não sequencia ou não coloca números, ok? Enquanto que a lista ordenada OL coloca números. Vamos dar aqui, por exemplo, animais. Vamos escrever animais. Depois vamos escrever aqui macaco. Vamos escrever aqui burro. E por fim, vamos colocar aí o gato, Ctrl S e vir atualizar o nosso site. Então, como eu estava a dizer, essa aqui chama-se lista UL, Unordered Lista, lista não ordenada. Então, aparece desta maneira, ponto, tudo mais. Enquanto que esta aqui chama-se lista ordenada. Pode ver aqui animais. Número 1, macaco. Número 2, burro, gato, tudo mais. Então, se tu queres criar uma lista no seu site HTML, você recorre a esses elementos. Encontramos o elemento div. Esse elemento div é muito usado para criar seções, ok? Porque sites têm seções. Então, você pode usar esse elemento div para criar seções. E temos também span. O elemento span, ele aparece dentro dos elementos.
Por exemplo, em HTML existe aqui que se chama de elemento pai e elemento filho. Então, por exemplo, temos aqui o elemento div. Se nós abrirmos assim, desta maneira, nós vamos escrever aí span, vamos colocar span. Então, esse span é elemento filho de pai div. Então, aqui nós podemos escrever conteúdos, assim como aqui também nós podemos escrever conteúdos. Então, é mais ou menos, esses são os elementos básicos que tu tens que conhecer e saber como é que eles funcionam para tu poderes criar um site que vai funcionar normalmente. Outros elementos vais aprendendo enquanto nós estamos a praticar aí mais coisas, porque dar cada elemento podemos levar muito tempo. Curso de programação web não termina. Então, é algo que você sempre aprende e vais aprendendo. Então, é necessário que você sempre esteja atualizado e qualquer coisa anormal que tu percebes, faça questão de comentar, eu estou aqui para poder ajudar. Então, exercícios vamos deixar na comunidade, aprenda sobre e pratique sobre isso que nós já acabamos de fazer aqui e até a próxima aula. Muito obrigado.